9 itens de um espírita cristão na eleição. Primeiro item: sou espírita cristão e não concordo com aborto, conforme a pergunta 358 de O Livro dos Espíritos. Segundo item: sou espírita cristão e não concordo com a liberação das drogas, porque a satisfação das paixões brutais leva o indivíduo a duas grandes faltas. A primeira, a de se entorpecer, e a segunda, o erro que advém deste entorpecimento, conforme a pergunta 848 de O Livro dos Espíritos. Terceiro item: sou espírita cristão e por isto respeito e considero que o que os indivíduos membros adultos da comunidade LGBT fazem de suas vidas é da consciência de cada um, segundo os conselhos de Emmanuel no livro Vida e Sexo. Agora, sou eminentemente contra a ensinar às crianças a ideologia de gênero. Quarto item: sou espírita cristão e, de modo geral, não sou a favor do assassínio. Porém, as pessoas têm o direito à autodefesa. E se o agredido tudo fez e não pôde evitar o assassínio em legítima defesa, isto é desculpado por Deus, conforme a pergunta 858 de O Livro dos Espíritos. Quinto item: sou espírita cristão e não concordo com o socialismo e o comunismo. Conforme a pergunta 811, em 2013, eu estive em Cuba e na Venezuela realizando palestras e lá eu pude constatar a igualdade, não do bem-estar como pregam, mas da miséria por toda parte. A lei do Cristo é clara: a cada um segundo as suas obras. É a lei do trabalho. Por isto, creio que a assistência social deve ser temporária, com o objetivo de ajudar o assistido a adquirir independência financeira e a promover-se socialmente. Sexto item: creio em Deus, na suprema inteligência do universo, e por isto que considero perniciosa qualquer filosofia nefasta que venha disseminar o ateísmo, conforme a pergunta 841 de O Livro dos Espíritos. Sétimo item: sou espírita cristão e consciente dos meus deveres com a pátria, conforme o item 6 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o espírito André Luiz, utilizando da mediunidade de Chico Xavier, afirma que a pátria é o ar, é o pão, é a escola, é o templo, é o lar, é o seio de família, é o seio de mãe, e por isto devemos servi-la. Oitavo item: sou espírita cristão e por isto creio que a instituição da família deve ser preservada ao máximo, porque a dissolução da família seria um recrudescimento ao egoísmo, conforme a pergunta 775 de O Livro dos Espíritos. Nono item: sou espírita cristão e, de acordo com a sugestão do livro Conduta Espírita, lição 10, vou cumprir meu dever de cidadão eleitor, escolhendo o candidato segundo o ditame da própria consciência. E a minha consciência aponta para Deus, pátria e família.